Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Enquanto você vai abrindo neste texto, eu queria te lembrar que essa é uma das cartas escritas na prisão pelo nosso querido e amado apóstolo Paulo, e que nos manuscritos mais antigos você não encontra que seja certo, que seja apenas para Efésios, para a igreja de Éfeso, que Paulo tem escrito. Nos manuscritos mais antigos, essa carta dá a ideia de ter sido uma carta para corrigir distorções nas mais variadas igrejas, tanto que a tradição da igreja nos conta que a carta de Paulo aos Efésios era lida em todas as igrejas da Ásia naquele momento. Todas as igrejas da Ásia liam essa carta para discutir e conversar e corrigir coisas que eram importantes serem corrigidas, e vamos ver isso nessa noite. Quem encontrou, pode por favor ler comigo capítulo 6, versos 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é o nosso alimento, que pode surtir grande efeito na nossa vida, que pode nos trazer verdades eternas. Por isso, Senhor, usa a tua palavra para falar com a tua igreja e comigo nesta noite. Essa é a minha oração, feita em teu nome. Amém. A carta de Éfeso estava no contexto também da vigência de uma lei romana muito estranha para nós. Eu quero que você se situe o que Paulo pensava ao escrever essa carta. No Império Romano estava acontecendo o regime pater postetas, que era um regime complicado, que talvez nós hoje, a gente olhando para essa forma de liderar dos pais, para essa lei, para essa possibilidade que o pai tinha diante do seu filho, a gente talvez se escandalize. O que era esse regime? Esse regime permitia que o pai tivesse direito absoluto sobre o seu filho. O pai podia casá-lo ou divorciá-lo. O pai podia escravizá-lo, vendê-lo. O pai podia rejeitá-lo, prendê-lo e até matá-lo. Esse regime era o regime ao qual Paulo escrevia, e pensando nisso, quero que a gente entenda o contexto desse texto, é que Paulo traz à luz o capítulo 6 de Efésios para a gente. E aí passa o tempo, e saímos desse retrocesso de que o filho era propriedade, era assim mesmo, o filho era uma propriedade do pai, e o pai fazia o que queria com o filho. E na década de 60 começa o movimento hippie, e traz para a gente uma explosão, uma revolta contra toda instituição e autoridade. E o movimento hippie traz grande questionamento a qualquer tipo de liderança. E hoje temos o outro extremo, onde a autoridade de pai é questionada, onde a família está sem domínio, sem comando, onde a família está a ser falada. E aí eu penso, será que o nosso cristianismo é capaz de mudar os relacionamentos em família? Ou será que já era? Perdemos essa? Ou será que as famílias estão falidas? Hoje nós vamos ver isso olhando para esse texto. Porque ao meditar nesse texto eu comecei a pensar, temos jovens abençoados na igreja. Mas será que é possível um jovem ser fiel, abençoado, cheio do Espírito, se não obedecer aos seus pais? Será que isso é possível? Será que é possível ser um bom pai, um homem de Deus, sem criar os seus filhos sobre a disciplina do Senhor? Será que é possível? Será que é possível ser um homem de Deus sem obedecer ao próprio Deus? Vamos responder tudo isso, e hoje eu quero falar sobre pais e filhos vivendo na direção de Deus. A primeira exortação do apóstolo Paulo nesse texto é muito simples, e ela vai para o dever
dos pais com os filhos, desculpe, o dever dos filhos com os pais é a primeira exortação, ao contrário, do dever dos filhos com os pais. O apóstolo Paulo traz nesse texto para a gente motivos pelos quais os filhos devem respeitar, devem obediência aos seus pais, motivos pelos quais os filhos devem obedecer aquilo que os pais mandam. E é simples, o apóstolo Paulo começa dizendo que é uma lei natural: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é uma lei natural, poderia ser a tradução. Porque é claro que nascemos sem comando, sem condições de decidir sobre as nossas vidas. Nascemos sem condição de dizer sim ou não. Nascemos sem segurar o intestino, a bexiga. Nós não temos condições de decidir, e os pais vão decidindo por nós. E é importante que a gente entenda que os pais, com isso, cuidaram, amaram, e com isso ganharam o direito de dirigir, de dar a nós a sua opinião e dizer como devem ser as coisas. Os pagãos, os filósofos, a cultura oriental, as grandes religiões do mundo, budismo, islamismo, todas as grandes correntes defendem a ideia de que o filho deve obedecer aos pais, porque a desobediência aos pais é de fato uma grande decadência moral para qualquer sociedade. Qualquer sociedade que começou a ir mal, ela começou quando os filhos começaram a questionar a liderança dos seus pais, quando os filhos começaram a não obedecer aquilo que os seus pais tinham, quando os filhos começaram a querer fazer do seu jeitão. E o apóstolo Paulo diz: olha, isso é justo. Filhos, obedeçam os pais porque isso é justo. É assim que tem que ser. Foi assim que Deus criou as coisas. Essa é a forma. Mas olha que coisa linda, versículos 2 e 3. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Eu gosto de pensar na Bíblia dentro da sua amplitude. Os 10 mandamentos, muitas leis dos 10 mandamentos foram ficando para trás. Por exemplo, guardar o sábado. Nós não fazemos mais isso. Mas o apóstolo Paulo, na sua carta, ele resgata uma das leis do Antigo Testamento e diz assim: olha, filhos, obedecei aos seus pais para que te vá bem, para que seus dias sejam... Lembra uma das leis do Antigo Testamento. Obedeça aos seus pais porque isso lhe traz benefício. Não só benefício físico, mas traz longanimidade, traz muitos dias de vida. Eu já devo ter dito aqui que eu tenho uma avó de 94 anos. E um dia eu perguntei para ela: minha avó não vai muito ao médico. E eu achava aquilo estranho. Eu falei para ela: avó, qual é o motivo pelo qual me dá aqui a regra, o jeitão, porque eu quero viver até os 94 também. Qual é a sua receita? Ela disse: a minha receita é bíblica. E eu: vó, qual é essa receita? Eu obedeci sempre os meus pais. Não é isso que a Bíblia diz? Os meus dias se prolongaram. No Velho Testamento, ao honrar os pais, o homem do Antigo Testamento esperava prosperidade, bênçãos terrenas, temporais. Nós, com a visão ampliada que temos, esperamos bênçãos, toda sorte de bênção espiritual. Nós não estamos mais com o mesmo foco, mas de certa forma a Bíblia está prometendo bênção para aquele que obedece. Oh, que beleza! Quantos desastres, casamentos mal feitos, perdas, lágrimas, mortes, não poderiam deixar de acontecer se nós ouvíssemos mais os nossos pais. Concordam comigo? Quem nunca parou e disse assim: puxa, por que eu não ouvi o meu pai e a minha mãe? Por que nesse aspecto eu não prestei atenção no que ele estava me dizendo? Por que eu não dei ouvidos à sábia experiência dos meus pais? Por isso, nós devemos prestar atenção de que, como filhos, o nosso dever é obedecer. Se você tem o seu pai e a sua mãe vivos ainda, eu quero dizer para você nesse mês da família que você deve a eles obediência. Você quer dizer isso para o irmão que está do lado? Obedeça aos seus pais, diga isso para eles. Mas de que forma é essa obediência? De que forma
como é que acontece essa obediência? A Bíblia também diz lá no versículo 1. A Bíblia também diz, eu vi mãe dando tapa na orelha do filho daqui, ó, obedece seu pai. Aqui não, irmão. Aqui não, por favor. Vou fingir que eu não vi, tá bom? Tem outro motivo pelo qual a Bíblia ensina outra coisa. A Bíblia nos dá um outro detalhe sobre essa obediência, que é o Evangelho, obedecer por causa do Evangelho. Você percebe que o texto do versículo 1 diz, obedecer os vossos pais em quê? Obedecer os vossos pais no Senhor. Os filhos devem obedecer os seus pais, porque os seus pais são servos de Cristo e têm a visão do Evangelho. Eu me recordo uma coisa muito triste. Eu fui pregar no retiro de adolescentes e um adolescente de 17 anos me procurou. Pastor, eu estou com um problema muito sério. O meu pai quer me levar no prostíbulo. Ele quer que eu tenha relação sexual. Ele diz, pastor, que eu preciso me envolver com isso. Ele não é crente e ele toda hora tenta me colocar no carro e me levar para esse lugar. E eu estou em crise porque a Bíblia diz que eu tenho que obedecer meu pai. Eu já estava quase rindo com ele. Aí eu peguei esse texto e disse para ele, você tem que obedecer o seu pai no Senhor. A visão dele, a visão de Cristo para a sua vida, não é. Então, você está liberado. O apóstolo Paulo manda você obedecer aos seus pais no Senhor. Nós devemos obediência aos nossos pais, porque eles têm relacionamento com Cristo. E aí talvez explique-se uma coisa estranha que está acontecendo hoje. Volte e meia, eu sou procurado por pais que me dizem, os meus filhos não me obedecem. Quem é o padrão de obediência do filho? Quem é o padrão de obediência do filho? Fala alto. Os pais que obedecem a Deus dão um bom exemplo. E aí terão filhos que obedecem aos pais. Olha que simples. Parece difícil criar filho, mas o apóstolo Paulo está ensinando algo tremendo aqui. Eu quero filhos obedientes, eu serei obediente ao meu Senhor. E aí eu fico preocupado. Os irmãos do departamento infantil sabem que a nossa igreja tem vivido uma crise com relação às nossas crianças. Nós temos sofrido com a educação dessas crianças. Nós temos sofrido com a postura dessas crianças. E eu fico triste porque somos todos crentes no Senhor. Deveriam essas crianças estar olhando para a nossa obediência a Deus e nos copiando. E o que está faltando então, pai? Será que a culpa é dessas crianças mesmo? A obediência no Senhor. Então toda vez que você disser que o seu filho não te obedece, olha aqui um pouquinho para mim. Avalie o teu relacionamento com Deus. Avalie que modelo que você é para Ele. Avalie como você se porta diante de Deus, ou diante dos seus pais, como você foi. E aí, de repente, você vai descobrir que o problema não é o seu filho. Concorda comigo? Então, dá uma cutucadinha no irmão que está do lado, se você quiser dizer assim para ele, ó, tem que obedecer os pais no Senhor. Obedecer os pais porque estamos em Cristo. Porque nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo. Nós não temos o orgulho de achar que sabemos mais do que nossos pais, amém? Foi difícil arrancar um amém agora. Nossa geração tem esse orgulho. Nós estamos todos informatizados e o nosso pai não sabe mexer em computador. Nós temos esse orgulho de achar que sabemos mais do que os nossos pais. Mas não é bem assim. Eu quero dizer para vocês que em muitas coisas, se eu tivesse ouvido o que minha mãezinha, que estudou pouco, me falou, eu teria sofrido menos. Por isso, os filhos precisam aprender a obedecer os pais, porque isso é agradável ao Senhor. Porque veem os pais obedecendo ao Senhor, porque nessa casa a obediência, a disciplina, e quando ele vê, ele aprende. Será que fica mais fácil criar filhos se a gente pensar desse jeito? Ou fica mais difícil?